Tadeu, literatura cypherpunk, você gosta ou não? Oi? Gosto, Gosta? gosto. Qual um que Eu você acho que curtiu? eu acho que a literatura cyberpunk e a distopia, no geral, Uhum, a afrofuturismo, né, que é uma literatura que está acontecendo muito, que é o cenário cyberpunk, que é o cenário distópico, mesclando com a história da diáspora africana e tal. Temos nomes, por exemplo, como Octavia Butler. O cyberpunk, quando ele surge, acho que com o William Gibson, que é com a trilogia do Spawn, ele surge num cenário de perspectivas, que é aquilo uhum. que a gente estava conversando. Quando você tem, por exemplo, uma imaginação catastrófica daquilo que é, você seduz muito. Você pega Black Mirror, por exemplo, como que seduziu as pessoas? Sim. Pô, Muito. que louco, e se for verdade e tal. Porque o ser humano, ele também é trágico por natureza. O ser humano não gosta de ver tudo bonitinho, porque tudo bonitinho, tudo funcionando, parece que não funciona, É. né? E a literatura, quando você consegue misturar tecnologia ou futurismo distópico com uma boa história, você ganha as pessoas, não tem jeito. E a crítica é muito legal. A crítica que a literatura cyberpunk consegue fazer é muito incrível. Tem um livro do Philip K. Dick, que é O Homem No do Homem do Castelo Castelo Alto. Alto? É, Ah, O Homem do Castelo Alto, por exemplo, que é uma literatura foda, que é uma literatura que chega nas pessoas e que fazem projeções diferentes. Como seria o mundo se a Alemanha tivesse ganhado a Segunda Guerra? sim. Claro que depois você vai ver que tem mundos paralelos, né? A história ela se abre. Mas, por exemplo, é uma literatura que faz a gente pensar e que nenhum outro meio faria a gente pensar se não fosse o meio da arte. Através de filmes, através de livro, né? Uhum. Então eu gosto da literatura cyberpunk porque ela faz com que a gente crie possibilidade e às vezes até assustadoramente real, assim. Quando você consegue ver que alguma coisa que você pensou. Acho que o Gabo que falava isso. Que a nossa realidade ela é muito mais cruel do que uma realidade do realismo fantástico, a realidade da América Latina. E é isso. E quando você consegue questionar a literatura cyberpunk, ela consegue fazer aquelas comparações tão radicais do mundo que você fala, nossa, se for assim, é absurdo. Fala, não, mas está sendo assim. Tem um livro da Christina Dauscher, eu acho que é isso que ela chama Vox, que é sobre o silenciamento das mulheres. Ele é distópico também. Uhum. Que as mulheres elas só podem falar 100 palavras por dia. E nelas é implementado um chip que cada palavra que ela passa, ela toma choque. E você consegue controlar as mulheres. Então é uma sociedade machista, futurista, que as mulheres não têm mais vez. Então você começa eliminando as mulheres de falar, depois tem uma lei que elas são proibidas de estudar e tem uma médica muito foda que ela precisa trabalhar na recuperação do irmão do presidente que está doente. Uhum. Então o presidente concede o perdão para ela, enquanto ela está com a equipe, ficar sem esse dispositivo e poder falar mais 100 palavras. E é incrível, porque é uma mulher competente que ela precisa falar. E para ela falar, ela consegue movimentar uma revolução nesse pouco tempo que ela consegue falar sem o dispositivo do choque. Então, por exemplo, é um cenário que hoje você vê um machismo estrutural na nossa sociedade, que você consegue ver ele acontecendo, as mulheres sendo silenciadas, que quando você tem um cenário cyberpunk, um cenário distópico, Uhum. você fala, nossa, olha para onde que a gente pode ir. Sabe aquela coisa de repetir a história para mostrar, olha, a história mal resolvida lá atrás, ela pode ser uma catástrofe aqui na frente? Sim. Então eu acho que a literatura distópica ela tem uma função muito importante, que é tonificar cenários catastróficos para mostrar como que vai ser se a gente não cuidar do presente. Então quando você tem o afrofuturismo, por exemplo, com a dizimação do meio ambiente, você consegue imaginar como que você vai chegar lá. Ou Não Verás País Nenhum, que é um cyberpunk do Inácio Loyola Brandão, que é incrível, que se passa numa Qual que São é mesmo Paulo. esse que você falou? Não Verás País Nenhum. Se Eu passa em acho que São esse eu Paulo não também, conheço. que é incrível Esse eu não também, conheço. incrível. Vou até procurar. Pode procurar, que é um livro muito bom, cara. É muito bom. E você consegue entender a sociedade de hoje. Então você olha para o futuro, ou você olha para as catástrofes, o Blade Runner, enfim, Sim. qualquer
cenário desse, se você fala, nossa, a gente precisa cuidar dos nossos porque pode ser que não tenha. Você pega filmes, Interstellar, por exemplo, que é um filmaço, Muito bom. que ele se passa num mundo que não consegue mais produzir Uhum. comida, né? Então você precisa ver a crise de formas, né? alimentos. É, a crise de alimentos. Aí você fala, nossa, pode ser que caminhamos pra isso, né? Falando em filme, nossa, eu vou fazer um gancho, eu vou longe agora aqui, viu? Falando em filme, que também, que é literatura também, tem um filme muito bom. Vira e mexe eu falo nele aqui, o Marcelo vai lembrar. Chama O Preço do Amanhã. Ah, sim. Você sabe qual que é? Assisti. É Aquele que as pessoas compram o tempo que Isso, tem um vale, relógio né? estampado aqui no Depois braço. que você faz 18 anos, você tem um ano de vida, eu não lembro os depois números. acho que é isso mesmo. Depois você faz 18 anos, teu tempo tá travado. Você fez 18 e ele louco começa esse a filme. correr. Você tem um tempo assim que ficou retido. Agora ele vai ganhando. Muito louco esse filme. É muito louco mesmo. E tipo assim, você vai pagar uma água aqui, 3 minutos. O braço lá desconta do seu tempo que você resta pra viver. E os pobres vivem com um dia, né? Praticamente. Sim, e Eles depois têm que renovar, senão eles não conseguem. ele vai no setor da alta sociedade lá, as pessoas fazem uma aposta, um cassino lá mostrando assim, quando você perdi 80 anos no jogo aqui. Quanto custa o carro? Ele ganha do cara que tem uma crise, tem anos lá, 200 anos, sei lá, aí dá pra ele, né, o tempo. Isso, mostra lá o cara lá que tem 1 milhão de anos guardado, uma coisa assim. Nesse caminhar tecnológico, até por causa do Ralph Fiennes, tá congelado, me lembrou isso. Nesse caminhar tecnológico, você vê que as pessoas, teoricamente, estão caminhando para se viver eternamente. Uhum. É o sonho de todo mundo, né? É, o sonho de todo mundo. Tanto é que tem gente congelando o corpo, inclusive um super entusiasta de criptomoedas está com o corpo congelado até hoje, esperando esse desenrolar. O que você vê? Lógico, é uma questão mais filosófica. Você acha que você falou, a gente tem esse sonho de se viver muito, mas você acha que tem gente que vai cansar de viver igual no filme? É uma coisa que a arte sempre se ocupa, né? Disso. O Saramago tem um livro que chama Intermitências da Morte, onde as pessoas em determinada região não morriam. Só que não quer dizer que elas não envelheciam. E porque no filme, O Preço da Manhã, as pessoas ficam jovens, né? Tem um livro também do John Boyne, que é o Ladrão do Tempo, também, que também tem esse negócio de não morrer. Eu acho que todo mundo pensa nisso, né? A gente tem histórias antiguíssimas do Elixir da Juventude, né? Que fala disso. Não me recordo agora, não. E quando cara, eu acho muito louco, porque é o que todo mundo quer. Mas se um dia for possível, e a gente ser como a gente é hoje, vai ser acesso para as pessoas que têm grana, né? Como tudo que tem acesso no mundo. E eu tô te perguntando isso, da questão de se viver eternamente, é porque não sei, eu vi isso, não lembro agora se no STJ ou no STF, já tem casos envolvendo criogenia de corpos, que você tem essa questão filosófica que a gente tá falando agora, é jurídico, como fica isso? Pois é. Por quanto tempo eu posso ficar na geladeira? Teve uma decisão do STJ, mas eu acho que era sobre, eu li, acho que até no Conjur, eu acho que é sobre o direito do cadáver, né? Que a família estava discutindo se podia ou não, se tem uma desavença, né? Sobre o direito da criogenia, né? Que o STJ falou que sim, né? Que a pessoa pode, se ela quiser, e a família mandar, enfim, ela pode, porque acho que no Brasil não tem criogenia, né? Não sei. Acho que não. Eu saiba, não tem nem pra embrião, não. Célula-tronco. Acho que é só lá fora, né? Eu também não sei. Mas eu acho curioso isso, porque do mesmo tempo que você tem as pessoas que querem viver para sempre, tem as pessoas que querem ter o direito de poder morrer também, com a eutanásia, por exemplo. As pessoas direito que de morrer. Né? Quero ter o direito de poder. Às vezes eu não vou conseguir me matar, eu não vou ter coragem, mas eu quero poder escolher até quando eu vivo, né? E a gente consegue até ampliar isso, né? As pessoas que tiram a própria vida, né? As pessoas querem ter o direito de se matar, independentemente do momento e porquê. Eu tenho um livro sobre... eu estou bem, vivendo bem, mas quero. Pois é. Não posso? O meu livro Entrelaçados é sobre suicídio. É um romance. E eu conheci vários sobreviventes de suicídio. E eu vi uma linha... E eles se arrependeram ou não? Sim. Dessa turma, sim. O grupo que eu participei eram pessoas que estavam em recuperação, assim, que viam isso como... Mas é uma pequena parcela que entende a psicologia... Porque para a psicologia é muito tranquila o suicídio, não é um problema. Eles falam que é mais sedutor para literatura do que para psicologia. Mas o fato da pessoa, por exemplo, querer morrer
eu conheci a história de um rapaz que marcou a data que ele queria morrer. E ele, de fato, se matou naquela data. E ele nunca teve nenhum problema, aparentemente, no transtorno, porque vai contra a natureza do ser humano. O ser humano quer sobreviver, né? Uhum. Então, a gente ocupa um espaço, acredito eu, que ele é muito complexo e sempre vai ser. Desde que o mundo é mundo racional, o ser humano está preocupado com a morte, está preocupado com o seu tempo finito e está preocupado com o seu passado. Eu quero saber de onde que eu vim e por que estou aqui. Então, se você tem hoje as corridas espaciais, né? Você vê o Elon Musk fazendo o que está fazendo com o mundo Fazendo foguete da espacial, ré. fazendo foguete da ré com muito mais barato do que o que era. Né? O Você da tem o NASA. James Webb hoje que vai conseguir observar, que é um telescópio que vai conseguir observar próximo da explosão do Big Bang. Sim. Quando que você ia imaginar isso, né? Então eu acho que o ser humano ele é inquieto por natureza. Você tem o romance A Náusea do Sartre, meio que mostra isso, assim, aquela angústia, aquela sensação de inalcançabilidade do ser humano. E a criogenia nada mais é do que os homens que têm acesso à grana a querer ficar perpetuado, né? O ser Em humano não algum sabe lidar momento com a eles me finitude. ressuscitam e eu volto a viver. É. E se isso acontece, o que vai acontecer com a estrutura religiosa do mundo, né? Sim. Onde que tá, né? Onde que vai estar a religião? Então é tudo muito catastrófico. Por isso que a literatura distópica é boa, porque ela consegue resolver todos esses Sim. problemas. Isso é verdade. Te dá uma certa modelagem do que Total. vem e o que pode ser. Total.